Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Boa da tarde. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira Miguel, o Aarhus da Dinamarca ou o Sabah do Azerbaijão. São estes os possíveis adversários do Benfica no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Foi isso que ditou o sorteio realizado há pouco em Nyon, na Suíça. Aarhus e Sabah vão defrontar-se na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Quem perder cai para a Liga Europa e encontra o Benfica, caso, como se espera, os encarnados vençam a eliminatória frente ao Hearts da Escócia. Aqui connosco em estúdio está o editor de desporto do Observador, Bruno Rosário. Bruno, boa tarde. O que valem estes possíveis adversários do Benfica, Aarhus da Dinamarca e Sabah do Azerbaijão? Ponto prévio, o Benfica é sempre favorito, qualquer que seja o vencedor. Diria que o Aarhus será favorito nesta eliminatória com o Sabah. O que é que nós podemos dizer do Aarhus? É sobretudo recorrer ao histórico e recordar que a primeira taça dos campeões europeus ganha pelo Benfica teve nos quartos de final o Aarhus, portanto a equipa de José Águas, José Augusto, etc., que ganharia o título com o Barcelona em 61, cruzou com este Aarhus. Nesta altura, aquilo que se pode dizer é uma equipa completamente acessível, que foi campeã 40 anos depois na Dinamarca e que tem como grande chavão apelativo, digamos assim, o facto de ter virado uma eliminatória com o Lech Poznan na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde perde em casa 4-1 e consegue ganhar 4-1 à Polónia e passou nos penaltis. Em relação ao Sabah, é ainda mais desconhecido, campeão azeri, ganhou também a taça. Tem uma outra particularidade, além de já ter passado 2 eliminatórias da Liga dos Campeões. Rodrigo Fernandes, que foi um jogador da formação do Sporting, vendido ao Futebol Clube do Porto por 11 milhões de euros, numa transação onde Marco Cruz, lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, da formação, foi também para Alvalade por 11 milhões de euros, é um dos jogadores que entrega o Sabah. Portanto, eu diria que o mais interessante nesta altura é ver dois jogadores que eram grandes promessas na ótica do Sporting e Futebol Clube do Porto. O Rodrigo Fernandes, que foi para o Futebol Clube do Porto, está no Sabah do Azerbaijão. Outro, que é o Marco Cruz, esteve emprestado pelo Vitória de Guimarães ao Marítimo e voltou agora a Guimarães. São estes os possíveis adversários do Benfica, Sabah e também Aarhus no play-off, sendo que o Benfica tem ainda de eliminar o Hearts da Escócia na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Obrigado, Bruno Rosário, editor de desporto do Observador, sendo que a esta hora deverá estar já a decorrer o sorteio do play-off da Liga Conferência, em que está envolvido o Sporting Clube de Braga. E o Governo mantém a previsão de descida da dívida pública, apesar dos dados hoje revelados pelo Banco de Portugal, que apontam para uma subida da dívida no segundo trimestre do ano. Representa agora 92,9% do PIB, uma subida de 1,9 pontos percentuais face aos primeiros 3 meses de 2026. O Ministério das Finanças justifica com o aumento de depósitos das administrações públicas, excluindo este montante. O Ministério, tutelado por Joaquim Miranda Sarmento, salienta que a dívida pública registra uma descida de mais de 1 milhão de euros. O Governo mantém o objetivo de baixar a dívida pública para os 87,5% do PIB no final deste ano de 2026. E o número de candidatos ao ensino superior já ultrapassa o registado no mesmo período do ano passado. Depois de um início atribulado, só perto de 300 alunos apresentaram candidatura no primeiro dia, muito abaixo dos 10 mil de 2025. O ritmo de inscrições acelerou. A 4 dias do final do prazo, são quase 48 mil os estudantes que já se inscreveram para a primeira fase de concurso de acesso ao ensino superior. A informação consta da página da Direção-Geral do Ensino Superior. No ano passado, candidataram-se quase 49.600 estudantes na primeira fase.
Este ano o prazo termina na próxima sexta-feira, totaliza 18 dias de candidaturas, 15 o ano passado, é por isso, espera-se por isso que o número final de candidatos venha a ultrapassar o registado em 2025. Sobre os problemas na realização dos exames nacionais, vai hoje prestar esclarecimentos o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, vai estar presente na reunião da Comissão Permanente e é a partir das 3 da tarde, o momento que vamos acompanhar em direto aqui na antena do Observador. E a Ministra da Defesa de Espanha diz que o governo de Marrocos tem de investigar a desinformação nas redes sociais que terá contribuído para a chegada em massa de migrantes a Ceuta. As mensagens divulgadas davam conta de que a fronteira entre os dois países, Marrocos e Espanha, estaria aberta. Margarita Robles Fernandes diz que é a obrigação de Marrocos explicar o que aconteceu e sublinha que a integridade territorial de Espanha e Ceuta são intocáveis. Peço ao governo de Marrocos que investigue para saber o que se passou nesses movimentos de mensagens enviadas nas redes sociais. Nem Espanha nem Marrocos pode olhar para o lado ou ignorar este drama humano. Isso é o mais importante. Outro ponto importante é que todo o mundo tem de perceber que a integridade territorial e soberania de Espanha e Ceuta são intocáveis. Que a Ceuta e a Melilla não se lhe toca. Declaração da Ministra da Defesa de Espanha à televisão pública espanhola sobre este caso da chegada massiva de migrantes a Ceuta. E dos quase 60 mil migrantes que entraram em Ceuta na semana passada, permanecem no território perto de 5 mil. Entre 3 a 5 mil é o número avançado pelo Presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Vivas. Se ha visto violentada a integridade territorial da Espanha foi violada pela chegada de 80 mil pessoas. Esse número equivale praticamente a toda a população de Ceuta. Portanto, aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de impotência e pavor vividos pelos cidadãos de Ceuta permanecem gravados no nosso estado de espírito coletivo. Além disso, ainda há entre 3 mil e 5 mil pessoas aqui que não foram embora. Ana Rosa, aqui quedam todavía entre 3 e 5 mil pessoas que não han salido. Em entrevista ao canal televisivo Tele5, a Juan Vivas faz ainda críticas à atuação do governo liderado por Pedro Sánchez. Que hay que tener en cuenta que en los días previos a la avalancha. É importante ressaltar que nos dias que antecederam a onda de chegadas já havia sinais indicando a necessidade de adotar medidas e de uma ação necessária. Comunicámos isso repetidamente. Foi por isso que disse ao Primeiro-Ministro na última sexta-feira, quando ele visitou Ceuta, que a reação do Estado me parecia tardia e insuficiente. Manifestamente tardia e manifestamente insuficiente. E foi insuficiente, manifestamente tardia e manifestamente insuficiente. A acusação feita pelo presidente da cidade autónoma de Ceuta em entrevista ao canal televisivo Tele5. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que não há negociações em curso com os Estados Unidos. Uma declaração do porta-voz do Ministério, Ismail Bagaei, durante uma conferência de imprensa que surge depois de Donald Trump ter dito ontem à noite que as negociações com o Irão iam recomeçar precisamente hoje. Ora, o porta-voz da diplomacia iraniana afirma que não há qualquer plano para receber delegação norte-americana ou enviar uma delegação iraniana. Diz que o Irão está focado nas negociações com Oman sobre o Estreito de Hormuz. É, sim, negado qualquer encontro entre as delegações de Estados Unidos e Irão, tendo em vista um acordo definitivo de paz. E o exército norte-americano fez crowdsourcing para encontrar maneiras de castigar o Irão. É uma informação dada pela CNN Internacional. Este pedido indica que este pedido das Forças Armadas norte-americanas foi feito na quarta-feira antes de Donald Trump ter decidido suspender o ataque previsto contra o Irão. Está aqui connosco o Martim Madeira. Martim, esta forma usada pelo exército não é particularmente usual. O que é isto do crowdsourcing? No fundo, o crowdsourcing é semelhante ao outsourcing, só que em vez de se pedir a uma empresa para prestar um serviço, faz um pedido online através de e-mail ou de redes sociais a várias pessoas, e foi exatamente isso que o exército norte-americano fez. Pediu por e-mail a vários analistas militares que estão fora do exército para encontrarem, e cito, novas maneiras criativas e pouco convencionais de pressionar e castigar o Irão. A CNN escreve que este inquérito feito aos analistas foi descrito por especialistas militares como uma maneira muito pouco convencional, que mostra que Donald Trump está com opções muito limitadas e potencialmente desagradáveis
agradáveis para chegar a um acordo com o Irão e, portanto, na esperança de encontrar uma alternativa, recorreram a esta sessão de brainstorming. Uma fonte do Centro de Dados do Comando do Exército Norte-Americano explica que o centro utilizou este método para ver se alguém tem melhores ideias para chegar ao fim desta guerra com o Irão. Já o porta-voz do Exército diz que os militares norte-americanos têm uma longa história em pensar em estratégias inovadoras. Para além disto, o artigo da CNN indica que o Exército tinha um plano para atacar a ilha de Picareta e outros locais iranianos onde acreditam estar material nuclear, mas que perceberam que com apenas bombardeamentos era impossível alcançar estes objetivos, teriam que avançar com uma invasão terrestre para os cumprir e que, como é uma operação de alto risco, preferiram optar por novas maneiras para atacar o Irão. Jornalista Martim Madeira com esta explicação da alternativa norte-americana para pressionar o governo iraniano e do pedido de ajuda sobre formas inovadoras de os Estados Unidos conseguirem alcançar os objetivos com esta intervenção militar em território iraniano. 1h10. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? Os dados são do Instituto Nacional de Estatística indicam que o turismo contribuiu cerca de 12% para o PIB português o ano passado, equivale a um total de 36 milhões de euros. Adiciona 0,3 pontos percentuais para o crescimento real da economia. O INE indica que, apesar do contributo do turismo para o crescimento real do PIB continuar a ser positivo, este contributo tem vindo a diminuir. Miguel Videira e o Jornal da UMA.